Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinhos nacionais. Todas as publicações da editora Peirópolis, que tem um catálogo bem interessante. Eu inclusive já resenhei várias edições, indico vocês conhecerem esses materiais. Hoje nós vamos abrir com O Homem que Sabia Javanês em quadrinhos por Caeto, um grande quadrinista que inclusive já teve algumas resenhas publicadas aqui no Central HQs, como Memória de Elefante. Vai adaptar aí, um conto de Lima Barreto, publicado lá em 1911 no jornal carioca Gazeta da Tarde. É um material cheio de ironias e críticas à sociedade brasileira da época. E a gente tem algo muito atual, inclusive, em relação à temática que é abordada dentro dessa história. Basicamente, o protagonista da história é um homem chamado Castelo, que no início da história encontra um amigo numa confeitaria, onde ele vai contar um pouquinho sobre como ele mudou de vida e como ele se tornou um homem que sabia falar javanês. O Castelo, como a própria capa indica, tirando aqui os bolsos para fora, era um cara totalmente quebrado, sem grandes perspectivas. Mas, obviamente, diante do aperto, as pessoas precisam tirar os coelhos da cartola, arrumar uma forma de sobreviver. Até que ele observa um anúncio para a contratação de um professor de javanês. O Castelo sequer fazia ideia do que era javanês, aonde que falava-se javanês ou qualquer coisa relacionada a essa língua. Nada de nada. Mas ainda assim, ele resolve responder esse anúncio. Mas ele é um cara muito astuto, ele foi para uma biblioteca e começou a pegar todos os livros ali que tinham alguma relação com a ilha de Java, que fica ali na Polinésia Francesa. Então ele começa a estudar, ver os costumes, pelo menos ele queria ter um arcabouço cultural para poder disfarçar o seu não conhecimento da língua, ainda que ele também tenha olhado ali alguma coisa relacionada ao alfabeto, mas no final das contas você descobre que falar javanês ele não sabia mesmo. E a vida dele muda totalmente quando ele é contratado, por um homem muito abastado, que tem uma história ali relacionada a um documento que foi escrito em javanês. Uma herança de família, algo muito importante dentro dessa família tradicional. Ele vai ganhando a confiança, é um cara muito simpático, que consegue atrair as atenções, educado, respeitoso. E com isso, ele acaba se tornando uma referência como um homem muito culto. Começa a participar da alta sociedade, enquanto vai enganando todo mundo com este falso currículo. Algo que a gente andou vendo, nos últimos anos em relação a várias pessoas aí que acabaram dizendo que tinham feito 1001 coisas, colocavam ali no currículo cursos que não tinham feito ou que não tinham concluído, davam aquela engrossada no currículo, começou tudo com a Bel Pesce, e depois tivemos até uma professora universitária, ministros de Estado que também falsificaram os seus currículos. Então é algo realmente muito próximo da nossa própria realidade. E é muito interessante, toda esta jornada do Castelo, em busca de fama. Será que em algum momento a casa quase caiu para ele? Aí você vai precisar ler a história, mas é uma ótima adaptação feita pelo Caeto. Eu não li a história original do Lima Barreto, mas ainda assim, essa adaptação do Caeto, ela funcionou muito bem para mim. Eu achei que consegue transmitir aí toda a hipocrisia da sociedade da época, que ainda se reflete nos dias de hoje. Em relação ao acabamento gráfico, é um álbum maior, do que o formato americano, capa cartonada com orelhinhas, o papel é um couché, preto e branco, tá? Deixa eu ver aqui quantas páginas são.
Quase 50 páginas de publicação, uma história curtinha, redondinha e realmente muito interessante. Então, galera, fica a dica para vocês aí, nota 8,5 para O Homem que Sabia Javanês. O próximo quadrinho é mais um volume da série Orixás, criação de Alex Mir, que vai contar aqui com vários artistas convidados, ao Stefano, Alex Rodrigues, Caio Majado, Jefferson Costa, Marcel Bartolo, Omar Vignoli, Will, e nós vamos ter aqui a edição Iku, com esta belíssima arte de capa, que basicamente vai trazer o deus da morte africano. Galera, eu gosto bastante da publicação Orixás, já resenhei várias edições dessa série e aqui nós vamos ter vários artistas, como eu mencionei, participando da publicação, que foca, obviamente, nas divindades africanas, na sua cultura, que, obviamente, tem reflexo na própria sociedade brasileira. Nós que somos um povo mestiço, trabalho artístico de qualidade, como vocês estão vendo aqui, é uma edição com capa cartonada, orelhinhas, papel couché colorido. Olha só. Na abertura a gente sempre tem, né, algo relacionado ao início dos tempos, sobre a criação, de como a humanidade foi formada de acordo, né, com as religiões de matrizes africanas. E aqui, galera, é interessante a gente notar que todas essas religiões ou deuses mitológicos, sejam nórdicos, gregos, africanos, egípcios, eles têm muita coisa em comum, até histórias semelhantes em relação às criações e tudo mais, e aqueles deuses que cometem erros, que são egocêntricos, que de alguma forma acabam prejudicando a humanidade e depois, de alguma forma, tentam se redimir das cagadas que eles acabam fazendo. Então, nessa história, nós somos apresentados ao Iku, né, que é o responsável por levar as almas das pessoas. Ele não é o responsável por matá-las, tirar a vida delas antes da hora. Ele é o responsável somente, né, por levar a alma delas, seria como as valquírias, né, dentro da mitologia nórdica, ou até mesmo da morte, como a gente conhece, né, em relação à pessoa que morreu e acaba tendo sua alma transportada. Porém, ele acaba conhecendo uma humana e ele se apaixona por ela. E diante de todo o seu poder, ele toma uma forma física, cria ali uma família junto com ela, até um filho acaba nascendo, e assim ele vai dividindo, né, o seu tempo entre o cumprimento das suas funções como Deus da morte e a sua família, a sua grande paixão. Só que quando ele volta, né, de um dos seus trabalhos, ele acaba encontrando a sua família morta. Então ele parte em busca de vingança e de uma forma muito alucinada. Ele tortura as pessoas, mata de forma aleatória para tentar descobrir, né, quem acabou matando a sua família. É uma história muito boa. Eu adorei conhecer um pouquinho mais sobre o Deus da morte da cultura africana. Um cara que acabou tomado pelo desejo de vingança, sem pensar, né, nas consequências dos seus atos. Aqui com a arte do Marcel Bartolo, que, putz, eu acho sensacional, inclusive a colorização. E aqui, até eu diria, diferente dos outros artistas, ele deixa tudo mais, entre aspas, sangrento, né, com esse vermelho. Nem sempre tem o sangue rolando, mas ele dá essa sensação de violência, um fundo escuro, né, mostrando a morte chegando de uma forma realmente brutal, sem pensar nas consequências. E vai ter um combate entre deuses aqui, até que em um momento as coisas vão sair do controle, o que vai exigir a intervenção de outros deuses africanos. Uma história realmente muito, muito legal, galera. Uma das melhores da série Orixás. Então, que nota que eu dou para Iku, né, de Alex Mir e convidados? Eu dou a nota entre 8,5 e nota 9. Fica a dica para vocês de todas as edições de Orixás, galera. É um material realmente muito interessante.
traz ao conhecimento do público brasileiro a cultura e os deuses africanos. Então fica a dica para vocês. Para finalizar, vamos com Eu Nunca Mais Vou Deixar Você, um guia ilustrado para ser feliz nos relacionamentos, de Lorena Kass. Ela que já foi finalista do prêmio Jabuti. Uma publicação que tem um formato maior do que o americano, capa cartonada com orelhinhas, papel couché, colorido, aproximadamente 100 páginas. E eu vou deixar no link todas as edições que eu comentei com vocês, caso queiram adquirir esses materiais. Galera, nós temos aqui algo muito interessante que, de acordo com o sumário, basicamente vai trazer vários momentos desde o início com as explicações de conceitos em relação à questão de relacionamento, de dependência emocional e assim por diante. Então nós vamos ter aqui a introdução, a natureza humana em formação, contexto social e o feminino, o adulto ferido, relacionamentos tóxicos, mudar é preciso, caminho de crescimento, coragem para ser feliz, tudo é iluminado. A publicação ela já vai abrir aqui com uma mulher, né, que é feliz do jeito que ela está aqui no início, e ela acaba conhecendo um homem que sempre vai elogiando, mas ao mesmo tempo vai manipulando ela, tentando mudar a forma que ela se veste, a forma que ela se comporta, até que no final das contas ela mudou e acabou sozinha. Esta é uma publicação, galera, que eu diria que na sua maior parte ela é um livro ilustrado. Eu acho que até tem uma discussão para definir essa obra como um quadrinho ou não. O ponto é que você tem, por exemplo, momentos e não necessariamente uma narrativa em quadrinhos, né? Uma sequência ali de ações dos personagens, ainda que obviamente exista, né, uma sequência em relação, né, à própria evolução da história com que a autora quer passar. Na parte final, em alguns momentos também dentro da história, aí sim a gente tem uma narrativa, olha só. Você tem aqui uma sequência de quadros e tudo mais. Olha só. Mas a maior parte seriam momentos que são explicados com textos e ali a arte que normalmente tem dois personagens. Então vamos falar do conteúdo dessa obra, que obviamente foca mais na questão da mulher, até porque, queira ou não, e aí independe da opinião, é um fato, a mulher, no decorrer dos séculos, ela realmente foi oprimida. Eu até evito usar esse tipo de termo, mas é algo que serve justamente para caracterizar o que aconteceu com as mulheres ao longo dos séculos. Obviamente, diante de todas essas conquistas, é preciso lutar pela manutenção delas, algumas coisas ainda precisam melhorar consideravelmente, né, em relação à equidade de homens e mulheres, ainda que também tenham as feministas mais extremistas, né, que não querem só direitos iguais, elas querem desfenestrar os homens, acabar com eles, aquela coisa meio assim estúpida, doentia, eu diria, né, até com invenções de histórias com abusos disso, o cara dá um oi, meu Deus, fui abusada porque ele me deu um oi. A gente sabe, a gente já viu isso acontecendo, né, o que é algo muito perigoso nessa luta justa, né, por equidade aí das mulheres, que cada vez vem conquistando mais espaço, né, em todos os aspectos da nossa sociedade. Então nós vamos ter aqui algo muito bem feito, que eu diria que de forma geral eu concordo com 90% do que é apresentado pela autora, né? Ela vai mostrando a questão das diferenças, do respeito que deve haver, né, entre as partes, como eu disse, focado um pouquinho mais nas mulheres, a relação familiar, como que um consegue deixar o outro mais para baixo, como que as mulheres acabam, né, perdendo o espaço e personalidade diante de uma relação mais abusiva, aqui desde os primórdios com Adão e Eva, com algumas interpretações equivocadas de passagens bíblicas, a mudança na sociedade com aqueles casamentos arranjados, né? E depois uma coisa mais romantizada de que você tem que ter o seu casal perfeito, a parte de tecnologia também, tem muita informação dentro desse quadrinho aqui, realmente é algo bem interessante, principalmente para as pessoas que sofrem realmente
de relacionamentos tóxicos, que vale para os dois lados, né? Assim como existem mulheres que acabam acabando com a vida de alguns homens, né? E isso infelizmente não é mostrado de uma forma mais incisiva, como o contrário, que inclusive é o que mais acontece também. Não dá para negar esse fato, né? Até se você observar a questão de violência doméstica, que obviamente é o que mais acontece. Então nós vamos ter aqui explicações e conselhos muito interessantes. Nada realmente extremo. Em alguns momentos eu diria que quase passa, né? Mas são poucos esses momentos. Tem aqui uma passagem, inclusive, que eu até fui pesquisar porque eu fiquei curioso. Dizia que a expectativa de vida das mulheres solteiras era maior do que mulheres casadas. Aí eu fui, dei um Google e achei matérias que confrontavam isso, né? Tinha matérias dizendo isso e outras matérias dizendo que não, que mulheres casadas, inclusive, tinham, eu acho que 25% ou 15%, agora me fugiu realmente, mas era uma margem bem maior, né, de expectativa de vida em relação às mulheres solteiras, o que me parece muito mais lógico, não é mesmo? Até porque se você tem um parceiro ali, ele vai cuidar de você. Em suma, é sempre bom observar, né, que ambos os lados, ainda que em maior ou menor proporção, acabam sofrendo em relação a relacionamentos. E muitas vezes já por um background familiar, de cobranças, que vem desde lá da infância, o próprio ambiente social em que ela vive, as amizades, a forma que ela cresceu, que foi educada, tudo isso influencia, né, nos relacionamentos futuros, principalmente amorosos, de todas as pessoas. Então, é realmente um trabalho muito interessante da Lorena Kass, né? E aqui ao final, né, que é preciso mudar, você se aceitar, buscar a felicidade e não essa dependência emocional. Existem realmente aquelas pessoas que parecem não conseguir se socializar, ter um relacionamento saudável, parece que a briga é o que mantém o relacionamento. Então a Lorena Kass, ela realmente faz um apanhado muito interessante, um guia definitivamente para ser feliz nos relacionamentos, com vários conselhos que no meu entender são bem pertinentes. Eu posso falar que o meu relacionamento é muito saudável, eu tenho o meu grupo de amigos que a gente sai, só nós, os homens, a esposa a mesma coisa, eventualmente a gente pode até fazer viagens sozinhos ali, né, com familiares, amigos, mas na maior parte do tempo, obviamente, a gente viaja juntos, sai juntos. Então é um relacionamento de confiança, de respeito, muito saudável. E eu acredito que é uma questão também de maturidade e de mudança, né? De você aprender com os seus erros, com as suas experiências anteriores, olhar o que deu errado, o que pode melhorar. Então é um trabalho realmente muito, muito bacana, galera. Eu gostei bastante de Eu Nunca Mais Vou Deixar Você, da Lorena Kass, e é justamente por isso que eu dou a nota 9 para esta publicação. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!